Olá, queridos irmãos, uma alegria estar aqui transmitindo a palavra de Deus, junto com os irmãos que estão aqui em nossa casa. Esta semana, ontem, eu tive a triste notícia da morte de uma amiga querida, e isso acabou afetando o pensamento da gente. Fiquei triste e pensando, me lembrando de alguns momentos em que estivemos conversando sobre aquela pessoa, o quanto ela representou para mim, para todos nós aqui em nossa cidade. E por conta disso eu meditei sobre essa questão da morte, né? E eu resolvi trazer uma mensagem hoje sobre a vitória sobre a morte. Aquilo que está prometido nas Escrituras, aquilo que Jesus nos deixou, acerca dessa vitória, acerca dessa superação da morte, que é algo tão terrível, tão ruim para todos nós que aqui estamos e que perdemos pessoas que amamos. E para fazer isso eu vou meditar em dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, para poder trabalhar essa questão. Eu vou começar com o texto do Antigo Testamento, mas antes de ler, eu quero dizer o seguinte: no Antigo Testamento não se tem a ideia clara, claro que já existe, as sementes já estão lá, mas não há ideia clara de ressurreição dos mortos, de vitória sobre a morte, não há. No Antigo Testamento, a ideia básica é: a pessoa morreu, seu corpo é sepultado e o seu espírito, ele fica numa espécie de mundo dos mortos ali. É uma espécie de terra de esquecimento, é uma espécie de... existe algum tipo de vida, mas é tão rala, né, essa vida, é algo que é quase que como um sono, né? E pensa-se assim, vai ficar lá para sempre, nessa situação para sempre. É isso que é o pensamento no Antigo Testamento. É diferente do Novo, mas é o pensamento que existia lá. Então o texto que nós vamos ler no Antigo Testamento é Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. E eu vou pedir ao Lúcio para ler para nós. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então vejam bem esse texto que ele diz acerca da morte. E o que ele diz é o seguinte: a morte é a pior situação. A morte é o pior, porque os vivos sabem que vão morrer, mas estão vivos, estão fazendo, estão agindo, estão realizando as coisas. Aí o que ele diz? Os mortos nada sabem. Ou seja, viver a situação da morte, entrar na morte, é algo muito ruim, porque nada sabem mais, nada sabem mais. O texto diz que eles ficam numa espécie de esquecimento dentro da sua situação. E esse esquecimento faz com que eles não possam ter ações. Então, no mundo dos mortos, conforme o Eclesiastes, o Antigo Testamento, não há o que fazer. Tudo cessou. Cessaram os pensamentos, cessaram as obras, cessaram os sentimentos. Tudo acabou. E a pessoa fica ali quase que numa situação de dormir. Numa situação em que ela está ali, o espírito está ali, mas
Nada se faz. Outra coisa, não há nenhuma comunicação desses que estão na morte com aqui os vivos. O que acontece aqui, diz o texto, eles nada sabem e não vão saber mais. Existe, portanto, uma separação muito grande e a vida na morte é muito ruim. É como se o sujeito estivesse subexistindo sem existir. É uma situação realmente muito ruim. E aí, ele diz assim, tudo que a pessoa viveu, veja, seus sentimentos, o que ela amou, o que ela odiou, o que ela invejou, o que ela ajudou, os seus sentimentos, aquilo que ela fez, a sua memória, perdeu tudo, porque a vida aqui terminou. Então, tudo o que ela realizou, para ela, já não tem mais sentido nenhum. Porque nem mesmo a lembrança disso há. E o que ela fez aqui foi bom enquanto ela fez, enquanto ela viveu. Mas, tendo partido, aqui os atos dela já ficaram no passado. Algumas pessoas se lembrarão, depois essas próprias pessoas também passarão, e assim se perde a vida que teve aqui, a vivência que teve aqui se perde. Então veja, dentro dessa visão, a morte é a pior coisa. E outra coisa, conforme o texto diz, não importa o que você fez coisa boa ou ruim, você está lá igual todo mundo. Igual todo mundo. Então, essa é uma visão, a visão do Antigo Testamento, muito negativa da morte. Muito negativa. E essa visão que predominava lá, não tratava de que pudesse ter alguma coisa que sobrevivesse à morte. Aí o que aconteceu? Nos tempos do Novo Testamento, há uma mudança nesse sentido da visão do povo de Israel de um modo geral. E Jesus, quando ele vem, ele vai também fazer parte dessa mudança que já existe. Porque quando chegamos no Novo Testamento, nós já percebemos que o povo tem a ideia da ressurreição dos mortos. O que é algo muito bom em relação ao pensamento do Antigo Testamento. E vejam, quando eu digo isso, eu digo que não é todo mundo que tem essa ideia da ressurreição. Alguns achavam que esse negócio de ressurreição, isso era uma ideia que não existia. Por exemplo, é muito claro no Novo Testamento que haviam dois grupos político-religiosos que dirigiam Israel. Os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam que haveria a ressurreição dos mortos. O reino de Deus viria e com a vinda do reino de Deus os justos ressuscitariam para viver de novo a vida aqui. Os fariseus acreditavam nisso. Os saduceus não acreditavam. Os saduceus dizem, não, esse negócio de ressurreição não existe. Morreu, vai lá para o Sheol, para o mundo dos mortos e fica lá. E é como o Eclesiastes está dizendo, acabou, fica lá. Então, nem todo mundo em Israel, na época do Novo Testamento, acreditava na ressurreição dos mortos. Mas muitos acreditavam. E é dentro desse contexto que Jesus aparece, que Jesus dá o seu ensinamento acerca da morte. Então, veja bem, se há alguém que pode nos ensinar acerca de morte, acerca de ressurreição, acerca de vitória sobre a morte, esse alguém é Jesus. Porque ele é o próprio Deus, ele é o Deus encarnado, ele é o ser humano, que sabe aquilo que é a realidade, aquilo que é a verdade. Então nós vamos agora trabalhar um texto de Jesus, que eu sei que é bem conhecido de vocês, mas para ver qual é a ideia acerca da vitória sobre a morte. Não é? E a vitória sobre a morte se chama ressurreição e vida eterna. Então nós vamos ler o texto de João, capítulo 11,
versículos 25 a 26. Jane vai ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Muito bem. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Veja bem, com essas palavras, Jesus demonstra o seguinte: primeiro, a morte existe, ela é real, ela está aí. Porque assim, só a ressurreição se houver morte. Se não há morte, não existe ressurreição. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e vocês sabem que nesse momento ele está diante do túmulo de Lázaro, que ele vai ressuscitar, quando Jesus diz essas palavras, ele está dizendo a morte é real, ela está aí, existe o mundo dos mortos sim, mas há ressurreição dos mortos. Há ressurreição. Ou seja, a morte não é o fim de todo mundo. Não é? Esse mundo dos mortos não é o final da nossa vida, da nossa existência. Há algo muito melhor, algo muito além. Agora, esse algo além começa com um negócio chamado ressurreição. Portanto, junto com esse grupo em Israel que acreditava na ressurreição, Jesus diz que a ressurreição é verdadeira. Haverá ressurreição. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo o seguinte, que não é possível que a vida do ser humano, ele tendo vivido aqui 10, 20, 50, 100 anos, e tendo morrido, que tudo acabe. E que toda essa vida que ele teve aqui, não deu em nada. Porque ele fica no lugar onde todo mundo está, mas é um lugar onde não há atos, não há consciência. Ele diz, não termina desse jeito. Pelo contrário, a vida humana é para a vida eterna. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele diz e a vida, ele está falando de uma vida muito mais ampla do que essa aqui. Claro, abarca essa aqui, não deixa de abarcar. Abarca essa aqui, mas é muito mais ampla do que essa. É uma vida que tem a ver com o próprio Deus. É uma vida com estar na presença de Deus. É uma vida que é muito mais plena, muito além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Muito mais além. Essa é a vida que existe para nós seres humanos. O que, ao dizer eu sou a ressurreição e a vida, Jesus está dizendo que a morte não é o ponto final. Jesus está dizendo que a morte será superada pela ressurreição, e a ressurreição indica a vida de novo. Só que essa nova vida da ressurreição, ela é muito melhor, infinitamente melhor do que a atual vida. A atual vida é boa, mas a nova vida, esta vida que ele está dizendo, é infinitamente melhor do que a vida que temos atualmente. Agora, ao dizer eu sou a ressurreição e a vida, Jesus está dizendo que ele é o centro de toda a existência, dessa vida, da ressurreição e da próxima vida. Ele é o centro. Aí ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz tudo, inclusive a ressurreição dos mortos, inclusive essa nova vida, que a gente vai chamar de vida eterna, tudo depende de mim. Tudo isso, isso que vai acontecer, está em mim. Sou eu quem estou garantindo isso. Sou eu quem estou dizendo que, por minha causa, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu desejo, tudo isso se torna realidade. E tudo isso é realidade a partir de agora.
Não é que um dia será realidade. Jesus está dizendo, eu garanto essa realidade agora. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não diz assim, eu serei um dia a ressurreição e a vida de todo mundo. Eu sou, é agora. Sou eu quem garanto. Portanto, meus queridos, toda a existência humana, esta daqui e a próxima, mediada pela ressurreição, toda a existência humana está garantida por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. A obra desse homem, que em termos históricos, vamos dizer assim, é uma pessoa obscura na história, é uma pessoa que, vamos dizer assim, se não fosse pelo que seus discípulos, pelo que foi contado depois, ninguém nem saberia quem era ele. Passaria como um anônimo. Mas ele é o garantidor de que haverá nova vida, de que haverá ressurreição. Palavras poderosas. Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo é nele, tudo depende dele, tudo é feito na pessoa dele, tudo é ratificado num espaço, num lugar chamado cruz. Tudo é ratificado lá. E depois da cruz vem a ressurreição dele, que comprova que tudo que ele falou é a mais plena verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, o Senhor da morte, o Senhor da vida, ele supera a morte pela ressurreição. A ressurreição é o remédio de Deus para a morte do ser humano. Esse é o remédio de Deus, ressurreição. Não é imortalidade do ser humano, é ressurreição do ser humano, da qual a morte faz parte, mas é o remédio e o projeto de Deus para a humanidade. E Jesus nos traz com a ressurreição a vida eterna, a vida em sua plenitude. Então, não é o caso da gente, vamos retornar tudo de novo aqui para viver no Éden de novo, para a gente começar tudo de novo, zerar aqui, vamos começar. Não, é uma vida infinitamente mais plena do que aquela que estamos vivendo aqui em toda a vida. Portanto, toda a nossa situação, presente e principalmente futura, depende, descansa nos ombros do Senhor Jesus. É nele que está tudo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor da morte, ele é o Senhor da ressurreição, ele é o Senhor da vida eterna. Tudo depende e está em Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, esta vida nova, esta vida da ressurreição, ela começa agora. Veja o que ele diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, quem crê em Jesus, mesmo que morra, aí é fisicamente. Então veja, a morte ainda existe e existirá nessa vida. Mas quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Vai ter essa nova vida. Essa nova vida será dada a nós após essa ressurreição. Claro, nós a teremos em plenitude. Então, mesmo que morramos fisicamente, nós vamos ter essa nova vida. A ressurreição está garantida para nós. E aí, ele diz, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. O que ele está dizendo? Que a gente não vai morrer fisicamente se crer nele? Não! Ele está dizendo, presta atenção, que essa nova vida que ele vai dar a todos nós na ressurreição, ela já é nossa agora. Todo aquele que vive, ou seja, tem essa vida em mim, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.
O que ele está dizendo é o seguinte: essa vida que eu darei, ela começa agora, para você, se você crê em mim, mas ela já começa agora. Então, você não morrerá no sentido de que você não ficará na morte. Seu destino não é a morte. Seu destino não é mais a morte. Seu destino é a vida eterna e você já começou ela aqui, nessa vida, nessa existência. Então, nós que cremos em Cristo, somos pessoas que já vivemos a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ele não diz assim, aquele que crê no Filho terá um dia, na ressurreição, a vida eterna. Não. Ele diz, aquele que crê no Filho tem agora a vida eterna. Essa nova vida, ela já é puxada para nós nessa vida quando cremos no Senhor Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é que essa vida prometida, essa vida eterna que virá em profusão na ressurreição dos mortos, já é nossa. Já é nossa agora, nós já estamos vivendo. Agora, já estamos vivendo nesta vida na qual estamos caminhando para a morte física. Sim, mas essa vida nós já a temos como nossa. Mas e quando vier a ressurreição? Aí a gente vai vivê-la na sua plenitude. Mas já começamos a viver. É isso que Jesus está dizendo. Por isso, aquele que crê em mim, ainda que vivo, jamais morrerá. Jamais. É nesse sentido. Já começou a vida eterna para essa pessoa. A morte será apenas uma porta para a ressurreição, que é o início da nova vida completa. Agora, Jesus aqui nos chama a participar dessa aventura da ressurreição e da nova vida, que é nele. Se eu sou a ressurreição e a vida, como é que vocês, seres humanos, participam disso? Aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, aquele que deposita a sua vida em mim, aquele que me ama, aquele que me segue, aquele que faz de mim, Jesus, o seu tudo na vida, o seu Deus, o seu Senhor, a quem eu vou servir, a quem eu vou dedicar minha vida inteira, dedicada a Ele. Isso é aquele que crê em mim, aquele que vive em mim, aquele que vem comigo, que me segue, porque me ama. Esse é o convite de Jesus para nós. Porque pessoas ficarão de fora, porque não crerão em Jesus, não confiarão suas vidas a Jesus Cristo. Mas Ele está nos convidando para participar desta vida, desta aventura. Eu não preciso pagar uma alta soma em dinheiro para isso. Eu não preciso fazer um sacrifício muito grande para isso. Jesus nos convidou de tal forma que qualquer pessoa pode receber essa vida eterna, essa ressurreição, essa nova vida. É quando coloca Jesus como o dono, o Senhor, aquele a quem Ele vai amar sobre todas as coisas. É aquele que crê em mim. E esse é o convite de Jesus. Para que durante toda a nossa vida, porque aquele que crê, esse crer é presente, é o presente constante. Ou seja, o tempo todo eu vou estar confiando em Jesus, crendo em Jesus. Eu não vou crer lá no passado, numa parte da minha vida. Eu vou crer sempre. Aquele que crê em mim. E aí está a vitória sobre a morte para nós. A vitória sobre a morte está em nos achegarmos, em nos apegarmos, em seguirmos o Senhor Jesus, em fazer dele a pessoa mais importante da nossa existência. Dele, Jesus. E, dessa forma, a certeza de que nós vamos vencer a morte, mesmo que passemos por ela, mas que nós vamos vencer a morte. Nós vamos vencer a morte. Minha amiga hoje está morta, mas ela vai vencer a morte. Ela já venceu a morte. Apenas aguarda o momento em que Jesus a ressuscite.
mas ela já venceu a morte, embora esteja nela agora. E assim com todos nós, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, vida na plenitude, vida na eternidade, eu sou. E assim, finalmente, nós seres humanos, não olhamos como no Antigo Testamento, a morte é o final, acabou tudo, e viver não valeu de nada. Não, a gente olha para o futuro e diz, tudo que eu faço aqui tem valor, porque vai resplandecer lá, vai resplandecer lá. E minha vida aqui com Jesus é a certeza de que mesmo que enfrente a morte, eu serei vencedor, eu viverei de novo e agora numa situação extremamente melhor do que a que eu estou vivendo agora. Viver aqui é bom, viver com Jesus é muito bom, mas viver com Jesus lá será extremamente melhor. Vencemos a morte por aquele Senhor querido, amado, que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Morte, você está acabada. Morte, você acabou, porque o Senhor Jesus venceu você, morte, e venceu a tudo e a todos. Bendito seja Jesus, que nos dá a vida eterna e que um dia vai ressuscitar todos os mortos para estarem na presença dele. Amém. Amém.